A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vou ler aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Nós vemos aqui Deus mostrando para Jeremias que ele é soberano nas suas decisões sobre como agir com o povo, conforme a sua vontade e conforme o jeito de o povo lidar com ele, o jeito de cada homem se comportar na presença e na direção de Deus. Ele mostra aqui para Jeremias que o oleiro fazia um vaso e o vaso quebrou. E após quebrar o vaso, o oleiro pega o vaso, molha, e naquela roda que ele ali modelava o vaso, ele faz outro vaso, só que o vaso não sai igual o vaso que quebrou-se. Ele faz um vaso muitas vezes melhor ainda. E Deus quer mostrar aqui que assim ele faz conosco. Quando nós estamos mal diante de Deus, assim, se sentindo pecador, se sentindo que não está na direção de Deus, mas aí nós tomamos a decisão de andar correto na direção de Deus, então Deus agora vai agir conosco conforme o que nós mostramos para Ele que queremos. Então ele diz aqui, ele pode fazer de qualquer homem um vaso novo. Ele pode mudar o homem, ele pode mudar nação, ele pode mudar reino, conforme a vontade dele, de acordo com como esse reino ou esta pessoa se comporta diante de Deus. Se o homem não liga para Deus, Deus não chega a ele. A palavra diz, ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer que se você abrir a porta do seu coração para Deus, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Por isso que ele bate, porque ele só entra se você abrir. E se você abrir, então ele vai ter comunhão com você. Assim que Deus faz, porque Deus não invade a vida de ninguém. É tudo por amor. Ele ama. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer. Se você crer, você vai abrir a porta para ele. Um pequeno exemplo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, vai com cartas para levar o povo cristão preso, e Deus conhecia o coração de Saulo, sabia
que ele estava fazendo aquilo simplesmente porque ele era um homem zeloso, justo, e na religião dele, que era o farisaísmo, ele achava que era correto fazer aquilo. Então Deus aparece e mostra num clarão a presença dele. E a Bíblia diz que Paulo, que era Saulo, cai de joelho e cria uma escama nos seus olhos. Ele naquele momento não vê. Mas aí Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E então na hora nós vemos ali a transformação. Foi como se Jesus batesse na porta de Paulo e ele abriu na mesma hora. Então ele diz assim para Jesus: o que farei, Senhor? E então Jesus lhe dá a instrução para ir à rua chamada direita, e lá um homem que ele enviaria falaria com ele e diria o que ele havia de fazer. Então é assim, quando nós colocamos no nosso coração que vamos deixar Deus entrar, Deus governar a nossa vida, então com certeza Ele vai nos transformar, assim como o oleiro faz com cada vaso quebrado. Você está quebrado, doente, fraco, triste, precisando de ajuda, e Deus vem e refaz de você um novo vaso, e você se torna nova criatura diante de Deus. Que o Espírito de Deus possa continuar falando com você, que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Amém.